Fala, galera. Aqui quem tá falando com vocês é Cleiton Vitor, sou CEO e fundador da Só Multas. Hoje eu vou ser o host do nosso podcast na Blitz, ou Blitz Podcast. É o podcast que a Só Multas desenvolveu para que a gente pudesse contar um pouco da história das pessoas que trabalham com a gente, que trabalharam com a gente, das pessoas, né, que fazem parte do mercado das multas de trânsito. Então, esse podcast aqui é para você que quer saber tudo sobre multa de trânsito, sobre carro, sobre veículo, sobre todo esse mercado que é tão grande no Brasil. Hoje a gente vai contar, nesse nosso primeiro episódio, a história de 3 pessoas muito especiais, que são ex-funcionários da marca Só Multas e hoje são franqueados de sucesso. Vou começar dando meu grande bom dia aqui para o Gabriel Vaz. Gabriel Vaz é ex-colaborador da Só Multas, ele foi especialista em uma das unidades próprias da Só Multas. Ele bateu recorde de faturamento como especialista. Eu, de fato, não me lembro do mês que ele não foi o vendedor que mais vendeu, né? Quando ele era nosso vendedor. E hoje é nosso franqueado de sucesso. Tem uma unidade em conjunto com alguns outros franqueados em Belo Horizonte, na unidade Castelo. Bom dia, Gabriel. Castelo. Bom dia, Cleiton. Cora, Rodrigues, meu sócio amado aqui. Não tem muito sobre o que falar. Você apresentou muito bem. Obrigado pelo reconhecimento. E é muito gratificante hoje em dia ser sócio da marca tão importante, a marca que mudou minha vida, na verdade. A Só Multas mudou minha vida, cara. Maravilha, legal, boa. Nós temos aqui a presença também do nosso ilustre franqueado, Jonathan Cora. Ele é ex-colaborador da marca, ele já está na marca há 9 anos. Eu tenho orgulho de dizer que ele é também meu amigo pessoal. Ele foi o segundo funcionário da marca do Só Multas, né? Que hoje a gente tem, 500 pessoas direta e indiretamente trabalhando com a marca. Ele já faturou mais de 5 milhões de reais como franqueado da Só Multas, há 3 anos mais ou menos aí que ele é franqueado. Tem 3 unidades, uma na cidade de Belo Horizonte, 2 na cidade de Contagem. Bom dia, Jonathan Cora. Muito bom dia Cleiton, bom dia Rodrigues, Gabriel. Primeiramente, só tenho gratidão, né, de estar presente aqui, agradeço o convite, né, é muito satisfatório, né, a gente viver essa história, né, de forma contínua. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui hoje, tem muita coisa a ser contada, né, Só Multas em si, ela tem muita história, muita gente, né, velho. Eu acho que vai ser bem legal. Boa. Nosso terceiro convidado aqui é o William Rodrigues. Ele também foi ex-colaborador da Só Multas, começou como especialista, depois ele subiu para o cargo de supervisor de uma das unidades próprias, a unidade Alberto Sintra, em Belo Horizonte. Quando foi supervisor, a unidade dele vendeu, durante o período que ele foi supervisor, mais de 2 milhões de reais sozinha, né? Ele foi top 1 nível Brasil por 12 meses consecutivos, ou mais, eu não sei dizer direito, o William talvez vai saber melhor que eu. E depois de um tempo ele se transformou num líder de alta performance e decidiu abrir sua própria franquia e hoje está fazendo muito sucesso. Desde que eles abriram, não sai do top 10 ali, talvez do top 3, eles estão sempre lá. Bom dia, Rodrigues. Bom dia a todos. Cleiton, Jota e meu amado sócio. Faltando o Marcelo também. Bom dia, Marcelo. Então, é um prazer enorme estar fazendo parte desse primeiro podcast. Blitz Podcast. Blitz Podcast. Gostou do nome? Ficou Gostei, bonito. Adorei o nome. Fez muito sentido. Legal demais. Então é um enorme prazer fazer parte dessa equipe aqui de sócios, de franqueados. Como o Cleiton bem disse, a Só Multas me preparou muito bem para hoje ser um franqueado de sucesso. Então é um enorme prazer estar aqui nesse momento. Boa, obrigado pela presença, gente. Cara, para começar nosso bate-papo aqui, eu queria começar... vou começar com o Jonathan, que a antiguidade é posto, né? Então, já dizia o pessoal lá da franqueadora. Acho que é interessante a gente começar pelo Jonathan, porque ele tá aqui desde o início, né? Então, Jonathan, eu quero que você conta pra gente um pouquinho como foi sua vida profissional até a Só Multas, como foi quando você era colaborador
da marca Só Multas, trabalhando lá no CLT, e depois quando você decidiu empreender. Como é que foi essa sua jornada aí? Eu sei que é bastante coisa, mas se você quiser resumir alguma dessas partes aí, porque tem bastante tempo aí, né? Contar de forma detalhada demora bastante tempo, né? Mas tudo iniciou, né, com um ciclo de amizade, como o próprio Cleiton disse, nós somos amigos pessoais já há algum tempo. E ele estava iniciando ainda, né, a Só Multas em si, na época nem tinha esse nome. SOS Multas. Era SOS Multas, né? Era SOS Multas? SOS Multas. Pouca gente sabe disso. Eu não sabia, cara. Tá O vendo? cara é franqueado, já foi esse colaborador, eu sabia. Nós vamos contar essa história daqui a pouco. E aí tinha uns panfletinhos lá, nada, né, uma coisa que, de fato, tava no início e me convidou pra fazer uma captação, né, lá na porta do Detran, né, na época tinham muitas pessoas, né, que faziam esse processo lá, e ele falou, pô, esse cara é despojado, né, um cara somebody love, como o pessoal diz, acho que vai dar certo lá. Não, legal, eu quero que você comece antes dessa parte. Não quero fala. falar o que você fazia antes de trabalhar na Só Multas. Antes de essa trabalhar, parte que legal. Que eu tô ansioso pra saber, eu aposto que eles também não sabem. Cara, eu trabalhei em diversos tipos de segmentos, todos que você imaginar. Trabalhei como chapista de sanduíche, trabalhei numa empresa, uma indústria ferroviária, dava manutenção em roda de trem de ferro. Que né? Isso? Como é que dá manutenção na roda do trem de ferro? Pois tem bastante tempo. Você tem que ser ruim, viu, pra estragar uma roda de ferro. Nossa, não acredita. Mas, enfim, e logo eu saí dessa empresa, a empresa veio até a falência, e na época eu tava trabalhando como garçom, né? Sempre trabalhei, fazia uns freelances e tal. Era mais novo, na época eu tinha, salvo engano, 18 anos de idade, ou quase 20, meados dessas idades aí. Hoje você tá com? Hoje eu tô com 29, então eu tinha 20. Tinha 20, né? 9 anos agora. Então tinha 20 anos de idade, né? Muito jovem ainda, sem saber o que de fato eu iria fazer da vida, né? Aventureiro. E... Com 20 anos o cara não sabe nada mesmo. Vai pra onde manda. E aí, por fim, eu tava trabalhando como garçom, já conheci o Cleiton já, a gente sempre saía pra tomar uma cerveja no happy hour. E, por fim, ele me fez esse convite. Então, basicamente, quando o Cleiton me convidou, eu tinha acabado de encerrar um ciclo profissional. Tava até me especializando como montador mecânico, né? Nessa empresa, e tava fazendo um freela como garçom. E aí eu tava, falei, ele me ofereceu a proposta, era um segmento uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha feito. E aí falei, acho que é legal, vamos, top, né? Trabalhar com esse cara, porque eu sempre admirei muito, né? Ele estudava direito na época, apesar de não ter feito o curso de direito com a turma dele, eu me formei com a galera dos happy hour, então a maioria do pessoal me conhecia. Enfim, aí começamos esse ciclo nas Só Multas como captador. Então, literalmente, eu ficava na porta do Detran e, na verdade, não era nem captador, era meio que panfleteiro. Só que eu falei, já que eu vou ganhar uma comissão, eu não vou só entregar um panfleto pro cara e tchau, obrigado, né? Porque não vai dar certo, né? Vamos tentar fazer um negócio acontecer, eu preciso de ganhar dinheiro, né, velho? Então... Esse é o poder da comissão, né? Quando você comissiona a galera, até o método que você ensinou talvez nem seja o método ideal. Ele desenvolve um método melhor, só que ele vai ganhar mais. E não, detalhe, nunca tinha trabalhado com vendas na minha vida inteira, né? Mas você gostava de dinheiro? Sempre gostei, acho que não tem ninguém que não gosta. Eu ainda gosto, cara. Não, e eu sempre fui um cara que nunca tive vergonha. Esse era acho que era o ponto focal, né, principal. E aí comecei a abordar o pessoal, eu falei, vou fazer diferente da galera. A galera entregava o panfleto, eu falei, vou abordar essa galera, esse pessoal aqui, e eu sou muito de observar. E aí o Cleiton e eu sentamos num boteco, antes de eu começar a trabalhar, ele abriu o vadimeco dessa forma, com uma cerveja na mesa, falou, vou te explicar resumidamente sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Eu falei, puta que pariu. Não sei nem se podia falar palavrão, mas foi mal. Deu meia caixa de cerveja. E aí eu sou muito observador, né? Na época, o Cleiton estava presente ali no início da unidade, eu ficava observando os termos técnicos, né? E por fim, comecei a pegar essa maldade e aí trazer a galera. Logo em seguida, né, acho que eu tive sucesso, deu muito certo esse processo de captação, por óbvio as coisas foram evoluindo. E passou-se um período, fui convidado para ser vendedor interno. Então, ao contrário de eu fazer a captação, eu ficava internamente ali dentro do escritório, né, na Centro-Sul. Acho que o Rodrigo já esteve lá muitas vezes, né? Sim, acho que o Gabriel também, então... Era uma lojinha ali que era judiado, viu?
Ela existe até hoje, o nosso xodó. É o xodó. Não, hoje já tá mais bonitinho. Tá muito mais, mas... Hoje tem banheiro, né? Pô. Com porta e tudo. Vocês iam lá na O Detran é mais barato, economizava com o faxineiro, não precisava limpar o banheiro. Tinha a sexta-feira da limpeza lá, né? Era um negócio bem legal. Mas, enfim. E aí fiquei como interno, né? Depois foram me condicionando outras funções, fui evoluindo. Iniciei o curso de Direito, que foi através da Só Multas que eu, né, tive a vontade. Falei, pô, acho bem legal, acho que isso é uma coisa que vai, né, fazer com que eu tenha um crescimento. Iniciei esse curso, juntamente trabalhando com a Só Multas. E logo após, eu comecei a ter os captadores. Então, subi um pouquinho de função ali, né? Através disso, a gente montou uma outra unidade ali próximo, né? Para que eu pudesse trabalhar. Trabalhei nessa unidade sozinho, que era na Bernardo Guimarães, que era o mesmo segmento, né? Trabalhava lá mais por conta própria. E a gente foi juntos nessa caminhada até que eu me tornei gerente daquela unidade, né? Gerenciava apenas uma pessoa, mas com todas as funções financeiras, né? E eu acho que, na verdade, essas funções que o Cleiton e o Júnior foram me condicionando era meio que um preparo, porque eles já enxergavam aonde eles iriam me colocar, né? Aonde eles me fariam um convite para que eu trabalhasse. Sim. Porque na época ainda não tinha franqueadora, né? E os caras estavam fazendo um formato de franquia e tal. Como é que funcionava a prestação de serviço nessa época? Eram vocês mesmos? Tinha um escritório, né? Na verdade, quando começou, de fato, a Só Multas, lá atrás, eu fazia todas as defesas da minha casa, do quarto da minha casa. As pessoas vendiam na loja, então o Jonathan e meu sócio vendiam na loja. Eles subiam isso para uma pasta do Dropbox, na época nem existia Google Drive. Hoje existe Dropbox e é bem legal, mas na época, irmão, era um negócio mais difícil do mundo, funcionava nada, perdia tudo. Nossa. E aí tinha uma planilha para fazer o controle, que era uma planilha também que a gente trocava ali dentro da praça. Excel, planilha? Uma planilha Excel. Aí eu tinha que meio que fazer a edição dela dentro do meu computador, salvar ela de novo lá, apagar a versão anterior, que não tinha os cheats que tem hoje, que se atualiza, né? Você apagava a versão anterior, então eu ligava lá, ninguém mexe aí na planilha, aí eu mexi e tal, e começou assim. Aí depois eu abri um escritório de advocacia, aí a gente já começou a prestar esse serviço para Só Multas, hoje é a própria franqueadora que faz. Nessa época aí não tinha nem a franquia ainda, né? Não tinha nem... já tinha ideia, acho que o Cleiton já tinha essa ideia na cabeça, tenho quase certeza absoluta, legal. Mas não tinha unidades ainda, além das que não franqueava, né? Não franqueava. E aí, por fim, comecei a gerenciar essa unidade, e aí veio o formato de franquia, né? Não me recordo a data exatamente, que é quando vocês começaram, de fato... 17, né? A comercializar, e já vieram 3 ou 4 ou 5 franquias, não sei. Tivemos as primeiras ali. E em 19, né, depois dessa experiência que eu tive como gestor da unidade, aí o Cleiton me trazia muita questão de marketing, de como eu iria fazer a captação de lead, edital na época, né, que era uma coisa que a gente faz até hoje. Os caras são especialistas nesse segmento aí. De leve. E aí por fim me fizeram o convite para eu trabalhar na franqueadora no relacionamento com o franqueado, né? Tendo em vista a experiência que eu tinha, né? Pra ensinar aquele cara, né? Aquele franqueado em si a... fazer o que você fazia. Fazer o que eu fazia, né? Dentro da unidade. Faturar, fazer a gestão financeira, fazer o marketing, ter ideias ali pra alavancar faturamento, contratação de funcionários. Então, tudo que eu, né? Tudo que eu faço, que eu fazia, né? E aí, essa experiência foi sensacional, né? Trabalhar na franqueadora pra mim foi uma experiência muito boa que me trouxe um crescimento muito grande, né? Trabalhar com pessoas que, né, num nível tão grande quanto Laura, que hoje é CEO, Daue, que começou lá atrás junto com a gente. Acho que esse time começou, né, bem lá atrás e a galera foi crescendo, se adaptando juntos. E adquiri muita experiência também. Foi sensacional, atendi todos os franqueados, né? E aí hoje eu consigo entender, acho que como vocês, o lado do franqueado e o lado da franqueadora. Sim. Né? Hoje a gente consegue entender. Porque ver da outra perspectiva é bom, cara. Pois é. Então hoje eu consigo entender esse lado, né? Porque existem dois. Então a pessoa compra uma franquia, acho que paga, agora os caras têm que se virar e resolver, mas exatamente. Não é. Acho que é meio que uma via de mão dupla, né? Todo mundo se ajuda. E foi muito bom. Cresci muito, né? Não tava ruim na franqueadora, tava bem. Só que eu falei, tem uma galera faturando aí.
E não quer dizer que eu tô ficando pra trás, né? Mas se eu faço a galera vender, o porquê que eu não posso fazer por mim, né? E foi quando surgiu a oportunidade, porque uma das unidades que era de Betim, era de um amigo nosso, tanto meu quanto do Cleiton e do Júnior, inclusive, em comum. E ele já tinha me, né, como se diz, comentado comigo várias vezes. Pô, velho, tem uma unidade lá, vamos comigo, você é um cara bom. E aí foi onde eu decidi tomei a decisão de pedir o desligamento da franqueadora. Então você acha que os motivos que te levaram a, de fato, empreender, não necessariamente com a sua moça, mas empreender foi... você queria utilizar o que você sabia para ganhar mais, para você ter mais benefício, né? Porque você sabia muito e, em tese, você estava ganhando menos do que você merecia, vamos dizer assim. E você teve uma oportunidade de alguém te chamar. Então, talvez seja esse o ponto de virada. E penso, na verdade, o que me trouxe a tomar essa decisão foi justamente pelos resultados. Eu via o pessoal que eu ensinava tendo bons resultados. Sim. Em regiões totalmente distintas daqui. E eu sabia que eu tinha esse potencial, então o que me levou a tomar a decisão foi a lucratividade do negócio mesmo, porque era muito fácil fazer conta. Eu pegava um franqueado, por exemplo, e ensinava ele a investir. Olha, você tá tendo... A gente fazia uma DRE, né? E falava, pô, você tá tendo X de lucro, tá muito legal, vamos pegar essa grana aqui, vamos investir em tal lugar. E eu pensava assim, falava, pô, que legal esse negócio, então dá pra eu fazer. E aí foi quando me surgiu. Cara, é legal você falar isso, porque quando eu era especialista, eu não sei se o Rodrigues também foi assim, eu fazia as minhas contas. Claro. Do meu faturamento individual, porque eu não sabia de todos, e fazia... Se eu vendia... Você era a sua empresa. Eu mesmo fazia as minhas contas. Se eu vendesse isso aqui pra mim, eu pagaria tanto pra franqueador. Eu comecei a fazer isso, no terceiro mês. É legal você falar isso. Pois eu identifiquei muito. Pois é, e aí eu falei, pô, né? E aí? Como é que eu faço agora? E aí, por óbvio, a gente sempre soube muito bem separar a amizade de profissional, isso nunca tivemos problema. Na época, não comentei sobre que eu abriria uma franquia, mas pedi pra sair e os caras falaram, pô, Cora, o que você vai fazer da vida? Queria contar que ninguém aqui contou. Ah, eu sei disso. Na hora dá um medo, né, pô? Como é que você... Mas eu entendo, cara. Eu conversei com todos a mesma coisa. Porque todo mundo imagina que os caras vão ficar chateado. Ou vão impedir, então... Mas aí, dando um passo maior aí na história, pra gente conseguir ouvir os outros dois. Claro. Você hoje tem... Como que tá? Quantas pessoas trabalham com você? Quantas unidades você tem? Certo. E o que de legal vocês estão fazendo lá agora? Hoje, depois de muitas águas que rolaram, né? Hoje eu não tenho mais sócio, né, no negócio. Eu tive 2 durante toda essa trajetória. Adquiri 4 franquias, certo? Na região metropolitana. Belo Horizonte, Contagem e Betim. Desde então, a gente decidiu, né, a parte societária, bem amigável mesmo, a fazer uma solução, e eu fiquei com 2, depois um outro sócio, né, me entregou a parte dele de volta, hoje eu fiquei com 3 unidades. Hoje eu tenho 8 vendedores, especialistas, uma gerente, tem um faturamento que eu considero ainda pouco, né, acho que posso melhorar, mas é uma questão minha, interna mesmo, né, de ter mais mão de obra, né, fazer mais pelo negócio, tem muito potencial. E o que a gente faz diferente é realmente priorizar a experiência do cliente, atendimento, se aprimorar muito em técnicas, né, comerciais, na própria legislação mesmo, e atualizações, né, das informações da legislação de trânsito, para poder sempre passar uma informação precisa para o cliente. E é isso. E acho que todas as pessoas que trabalham conosco hoje gostam, né? Existe aquela disputa de faturamento do especialista, de estar ali no top, no ranking, né? A galera gosta muito. E é saudável. Sim, é saudável. Legal demais. E eu sou totalmente satisfeito. Acho que a Sua Multas, ela não mudou não só a minha vida, né? Mas a vida de muita gente que trabalhou lá e muda até hoje, né? E eu fico muito feliz hoje de estar na posição de mudar a vida das pessoas também. Porque hoje tem pessoas que trabalham comigo, né? Que, como o Cleiton co-founder junto com o Júnior, né, trouxeram essa marca, mudaram a nossa vida, eu tô podendo proporcionar isso para outras pessoas também. Então, o que é legal é você ver a galera adquirindo bem, né, veículo, trabalhando junto contigo, buscando resultado. Crescendo internamente. Isso, crescendo profissionalmente, então isso é muito bom. Legal demais. Rodrigues, o que você fazia antes de trabalhar no Sua Multas, cara? Como o Jonathan... Resumido, que eu sei que tem mais história ainda. Porque senão a gente fica só nessa primeira parte da história. Claro. Já também trabalhei de garçom.
E aí dentro do garçom ali eu evoluí, sempre busquei evolução dentro de uma empresa. E aí eu fui para dentro ali fazer as compras desse restaurante. E aí eu conheci as vendas, comecei a comprar e gostei do negócio e comecei a vender. Saí desse restaurante e comecei a vender dentro de empresas, sempre com alimentos. Eu nunca tinha trabalhado com serviços. Então, nessa trajetória de alimentos, eu comecei a vender bem esses alimentos, faturar legal. Eu falei assim, não, pô, interessante. Veio a pandemia, cheguei a abrir uma empresa ali que eu fazia a distribuição de uns biscoitos, eu vi uma oportunidade de iniciar com essa empresa. E assim que veio a pandemia, fechou tudo, acabou o biscoito, acabou essa empresa. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Voltei pro mercado, voltei a vender, passando por aquela dificuldade. E aí, logo após, veio a Só Multas. Fiz ali, cadastrei no site, veio a empresa, a Só Multas. Onde você achou a Só Multas? Site da Cato. Da Cato? Eu também fui na Cato, cara. Cato. Obrigado, Então, Cato. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Diminui o valor pra gente. Diminui o valor, patrocina a gente. Pô. Então, a Daniela Félix entrou em contato comigo e me ofereceu ali a empresa, a oportunidade de trabalhar como vendedor. E assim que eu vi aquela oportunidade, eu falei assim, cara, dentro de um escritório, com uma cadeira confortável, um ar-condicionado em cima ali da minha cabeça. Esquece. Não preciso bater de porta a porta. Faz um corte disso aí, publica pra gente conseguir divulgar as nossas vagas. Gente, vem trabalhar com a Só Multas. Cara, quando eu vi aqui... Não acreditei também. E eu vi assim a oportunidade de ganhar ainda mais que eu ganhava, batendo na porta das pessoas e tomando portada na cara. Eu falei assim, isso é sensacional. Isso ainda resolveu um problema importante, né? Resolvi um problema Porque importante. o problema da alimentação é um problema importante. Eu acho que deve ser, eu nunca trabalhei com alimentação, mas deve ser super gratificante, cara. Principalmente quando você distribui. Sim. Não é o restaurante, você distribui. Cara, eu me coloco no lugar da pessoa que compra lá no restaurante. Deve ser muito difícil ter as coisas para vender o tempo todo. Sim. Então, resolver esse problema, você faz com que o cara seja... Tipo assim, o cara fica feliz, ele fala, pô, Sim, com certeza. uma maravilha, graças a tem um cara que vem aqui na minha porta e me entrega o biscoito que eu preciso aqui e eu não preciso ir atrás dele. Então isso é resolver um problema de verdade, uma dor que dói em alguém de verdade. E aí você saiu pra ir pra um lugar que era mais confortável pra você, que você ainda resolveu um problema importante. Exato. Que é a mobilidade. Que é E você tocou um ponto muito importante, porque no biscoito eu fazia diferente também. Eu não só vendia o biscoito. Eu vendia, ia lá, depois da entrega, eu ia lá no ponto do cara e montava pra ele com as cores bonitinhas, eu montava pra ficar ali um ponto bem bonito pro cara vender. Então, quando eu vi a oportunidade de vender um serviço que era uma necessidade de um condutor... Que era um direito da pessoa. Ele ia perder o direito dele de conduzir um veículo, da habilitação, pô, eu achei aquilo ali sensacional. Falei assim, cara, eu vou agarrar isso aqui com todas as forças que eu posso, porque é uma oportunidade da minha vida esse negócio. É um momento ali que eu vou fazer essa virada de chave. E eu entrei na Só Multas... já comecei a vender ali, já cheguei no primeiro mês, eu já vendi muito bem, se eu não me recordo, 13, 14 mil. E já fui acelerando ali, falei assim, não, quero mais, deixa eu ver a questão do Jonathan falou do edital. Já comecei a procurar edital, buscar os clientes de forma ativa, igual eu já fazia, e oferecer esse serviço. E ali consegui bater números expressivos, o Cleiton, como um bom mentor, como também a Daniela, chegavam, sempre privilegiava a gente com premiações e era bem, assim, um ambiente também muito gostoso de trabalhar. E eu falei assim, cara, eu quero isso pra mim. E já comecei a prestar atenção de forma mais minuciosa de como que eu posso ter uma loja dessa pra mim. E falei assim, não, eu não estou preparado ainda no momento. Preciso crescer ainda mais, preciso melhorar como gestor também. E comecei a procurar cursos, comecei a me desenvolver profissionalmente, de PNL. E ali tive a oportunidade oferecida pelo Só Multas de me tornar um supervisor. Fui supervisor e aí eu anotei no meu calendário. E essa oportunidade como supervisor, ela ajuda muito. Muito, cara. Porque, cara, você
Você se coloca num lugar onde você é o cara que normalmente as pessoas acabam temendo, Sim, que o chefe chegou, sim. mas você tá no lugar que você se coloca de fato, que é a pessoa que quer ajudar, porque o resultado das pessoas é o seu resultado. Totalmente Você diferente. só quer ajudar. E a galera normalmente não entende isso. Obviamente existem Exceções. equipes mais maduras, né, e tal, como talvez a sua seja hoje. Mas é muito comum a gente perceber equipes que não se colocam no lugar do gestor dele ali, do Com supervisor. certeza. E aí é o desafio gigante, porque você tá indo pro mesmo lugar e as pessoas acham que você tá remando o contrário. Sim. E é exatamente o contrário disso. Ó, por experiência própria, o Rodrigues não tinha essa característica, cara. A gente Não, mas a presenciava equipe, muito né? que ele. Mas a gente da equipe, eu fui seu Sim. subordinado ali muito tempo. Eu que fiz sua entrevista. Foi por causa de você. O Rodrigues não tinha essa característica. A gente acreditava que ele queria mais do que nós os resultados. Ele queria mais ajudar a gente do que nós mesmos. Ele falava coisas que eu não acreditava que eu seria capaz. Aham. E ele que me fala, não, você vai ser capaz. Essa é a função do gestor. É. Se você aprendeu Ele isso antes de abrir sua franquia, é um ótimo sinal. porque Eu você tive vai um conseguir treinamento ganhar. remunerado. Foi, exatamente, pô. Ganhou uma grana ali. Eu passei por essa experiência sendo remunerado. É. Eu falei assim, cara, eu tô aqui nas nuvens porque eu tô treinando um treinamento para quando eu abrir minha unidade. Que, pô, sensacional. Passar por essas experiências. E como foi a virada de chave? Você falou assim, pô, a partir de agora eu quero realmente empreender, quero montar o meu negócio, quero montar minhas só multas. Quando que foi essa virada de chave, assim? Isso é legal. E como é que isso aconteceu pra você? E qual foi o motivo que te levou também? Porque o Jonathan já contou dele aqui. Legal. Cara, é uma história legal, eu vou dar uma resumida, Uhum, claro. pra a gente não gastar muito tempo, mas a gente costuma brincar que a gente tinha um carro e um sonho. Era isso. Um carro e um sonho. O carro e um sonho. Tinha acabado de... a gente sempre conversava, até com o Gabriel mesmo, pô, cara, imagina a gente tendo a nossa unidade. E aí tinha o Marcelo, que tem grande participação nisso. Como Que é seu sócio vendedor também. mesmo, que é nosso Nós sócio somos também. três Ele é sócios. nosso sócio. Isso, somos 3 sócios. E o Marcelo tem grande participação, por quê? Eu chegava em casa e depois do trabalho, como vendedor, chegava e começava a trocar ideia com o Marcelo. A gente jogava um jogo na época e aí a gente ficava ali conversando e jogando e falava assim, cara, tô trabalhando num lugar tão legal, que eu ajudo os condutores e é muito, muito fácil de vender porque é um serviço assim, né? Fácil, mas é um serviço que é uma ajuda a um condutor, então é um serviço legal de vender e ficava conversando com ele sobre isso e ele, pô, vamos abrir um negócio desse, é franquia, como que funciona? Deixa eu entender melhor e foi fluindo essa ideia dentro da cabeça, principalmente do Marcelo, porque eu, quando eu entrei na Só Multas, eu tinha o objetivo principal de crescer profissionalmente lá dentro. Eu virei supervisor, já almejava ali a gerência também, então eu trabalhava com esse objetivo. E aí o Marcelo plantando a ideia na minha cabeça. E aí chegou um momento que ele chegou, eu falei assim, não, vamos montar, é agora, se você não tiver dinheiro eu tenho, e não precisa entrar com nenhum dinheiro agora, depois você me paga, a gente vê como que faz, mas vamos abrir um negócio desse pra gente. Aí eu falei assim, beleza, eu vou abrir, mas quero chamar meu braço direito também, sempre foi o Gabriel, desde o momento que ele entrou, ele sempre foi meu braço direito, como vendedor, e como supervisor, tinha dois andares a unidade, então ele ficava na parte de baixo, ele gerenciava ali pra mim na parte de baixo, eu na parte de cima. E foi subgerenciava pra você. Isso, Uma parte da equipe ficava com ele. Exato. Ele fazia bastante gestão ali das pessoas, da parte de baixo. E aí a gente falou, então vamos levar o Gabriel. Aí só que a gente falou assim, pô, Marcelo, eu não acho justo você arcar com o valor todo. Então, Gabriel, vende seu carro aí, eu vou vender o meu. Cada um entra com a metade do valor, que ainda não foi a metade, não foi o suficiente. E aí que veio a abertura da unidade. Boa. Gabriel, conta pra gente, por favor, o que você fazia antes das Só Multas? Show. Como é que você chegou até a gente? Já contou aí da Cato, mas como é que você chegou até a empresa? E como é que foi a sua jornada aí como especialista, né? Você não chegou a nenhum cargo de supervisão lá.
Até uma história que eu vou contar aí no meio da sua, que o Rodrigues falou que ele levou o braço direito dele, que na verdade ele era a nossa opção para supervisão depois de você, só que ele foi junto, né? Então a gente ficou sem nenhuma opção. Mas, e qual foi a sua virada de chave? Que dia que você decidiu, você falou, pô, agora eu vou tentar, vou realmente empreender, vou buscar o meu negócio, vou trabalhar para mim, vou ajudar pessoas e aí vai. Beleza. Apesar de não parecer, a gente sabe como é que o mundo funciona, tem um estereótipo bem de menino mais Jovem, boyzinho, mais jovem, tudo, Cabelinho. mas... Tira o cabelo, eu tirei e ficou fácil pra mim. Eu fico tão bonito. Na entrevista chegou você e falei assim, boyzinho. Eu vou chegar na entrevista porque até hoje eu não acredito como é que você gostou de mim. Mas beleza. Eu era peão, cara. Meu pai sempre teve uma indústria de vidro, trabalhava com vidro temperado, espelho, blindex, essas coisas. E eu trabalhava na produção dessa empresa. Então eu carregava vidro o dia todo, trabalhava cheio de peão à minha volta e era um cara muito moleque. E subia em andaime, fazia instalação, eu trabalhava com isso. Uma certa época eu fui designado para ficar na expedição da empresa. Então eu comecei a lidar com um cliente que comprava do meu pai. Uhum. E não sei porquê, mas a expedição começou a funcionar melhor. Ficou menos reclamação, o serviço fluiu e os próprios clientes começaram a dar o feedback lá dentro do escritório. Cara, seu menino é muito bom, seu menino conversa bem, seu menino me ajudou bastante lá fora. Meu pai viu isso, meu pai é o Cleiton também, seu xará. Queria mandar um abraço pra ele, mandar esse corte aí pra ele depois. Mas aí ele me deu a oportunidade, falou que você não quer ficar nas vendas? Eu tinha 16 anos. E eu ia lidar só com pessoas, com empresários, né, outros vidraceiros. É porque lá você vendia pro B2B, né? Você não vendia pro cliente final. Era template. Pessoa que de fato... Exatamente. Usa o produto, né? Eu vendia pra quem instalaria o produto na casa do cliente final, exatamente. Aí eu fiquei meio assustado, falei, cara, eu não sei se eu consigo. Ele falou, não, vou te dar um treinamento. E me deixou lá nas vendas. Eu gostei muito. Eu me adaptei bem às vendas, eu conversava com a mesma língua que eles tinham, porque eu também trabalhei muito tempo na obra. Então sabia o que o próprio cliente meu passava e já me adaptei bem a isso. Fiz um breve curso ali de educação física e fui fazer um estágio. No meio desse estágio aí não deu certo, não era o que eu queria. Cheguei a trabalhar no salão de uma academia, mas não me adaptei, não gostei. Eu gostava mesmo era de vender algo, de proporcionar alguma coisa pra pessoa. E na Cato, eu via só multas. Eu achei até que era mentira, pra te falar a verdade, viu? O salário era muito bom. Cara, tava lá média salarial, 3 e cacetado. Eu falei, 3 e cacetado, eu vou demorar 4 meses pra ganhar isso. Não é possível, velho. Tomara que depois ar-condicionado. Não, ar-condicionado. Eu ia trabalhar de blusa social. Não, mas os caras lá que você se vender bem ganha 3? Até mais. Ganha, pô. Ganha até mais, cara, pô. Premiação. Ô, te falo a verdade, eu acho que o único mês que o meu salário foi menor do que o que tava lá na Cato foi o primeiro. Depois foi tudo verdade. Meu maior salário também foi nessas multas. Mas o primeiro deveria ser menos ainda, gente. Vocês estão sendo treinados, né? Então você deveria pagar pra gente. Meu primeiro salário. Que é isso? Eu não tinha um puto no bolso. Mas foi isso. Aí eu mandei o currículo na Cato. Inclusive, eu vou agradecer minha mãe que me emprestou o cartão de crédito. Ela ficou falando na minha cabeça isso um tempão depois, porque ficou cobrando dela o cartão de crédito 1 ano ainda lá da Cato. Por quê? Tem que pagar a Cato? Tinha que potencializar. Tinha que potencializar o seu currículo para mais empresas virem. Era igual um... Mas então ela tinha um gratuito. Nós que te ligamos. Foram vocês que entraram em contato comigo por e-mail. Mas não foi você que foi lá e aplicou pra vaga. Você não viu a vaga e falou... Não, fui eu. Você tem que se candidatar e ainda assim, pagar? Pô, cara. Você paga a carta. Ela tem as duas opções. Deixa eu ser defensora aqui. Ela tem o gratuito... Porém, o pago, ela distribui melhor. Pô, cara, mas o gratuito eu fiquei 5 dias, eu não ganhei 1,5. No primeiro dia que eu paguei, eu ganhei 3. Não, foi os melhores 30 reais que eu investi na minha vida. Tá? Mas deu certo. Aí eu fiz a entrevista primeiro por chamada de vídeo. Não sei como eu passei, de verdade eu não sei. Tinha muita gente qualificada na chamada de vídeo, muita gente bacana, mais velhas. Eu era muito jovem ainda. Ainda sou, mas acho que eu tinha 21. Hoje eu tenho 24. E eu fui designado para a próxima etapa ali, que era para fazer um tete-a-tete, igual a gente tá fazendo aqui. Tinha que desenhar os negócios no papel, conversar com pessoas. Fui muito bem nesse dia também. Ainda não tinha conhecido o Rodrigues. Foi na segunda, tive que fazer 3 etapas. Passei para a última etapa, não sei se era eu e mais 2 ou eu e mais 3. E fui para a última etapa. Eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego na minha vida. Nunca tinha feito. Porque da faculdade eu fui para Pratique lá, fazer a Salve Academia Pratique.
fui fazer o estágio e trabalhei pro meu pai, então eu não sabia como era me portar numa entrevista de emprego. Eu fui com a blusa... Você nunca tinha tido essa oportunidade. Nunca tinha. Né? Eu não sabia o que falar pra um chefe, Eu sempre lidei com meu pai. Falar, cara, eu sou legal, isso eu não sabia. Eu não sabia mesmo. Ele se vendeu muito bem. Aí eu fui no dia com óculos escuros pendurado aqui, uma blusa branca igual a que o Rodrigues tá, assim. Era a melhor roupa que eu tinha, um tênis, uma botinha, uma calça e fui. Eu não sei como o Rodrigues gostou de mim. A conversa fluiu naturalmente. Ele falou, não, você tem característica que eu quero. E no meio da entrevista ele já falou, você vai vender assim, assim que você ganha. Eu pensando, cara, ele tá falando que eu vou vender, eu já tô contratado, não é possível. Não é possível que esse cara não contratar, não. Cara, ele chegou lá e falou assim, cara, eu preciso pagar minha faculdade. O meu carro já tem duas parcelas atrasadas. Na próxima eu vou perder meu carro. Eu não vou contratar um cara desse pra vendedor. O cara ia dar uma alma ali, velho. Ele ia vender. Sabe o que é legal a gente escutar a história de vocês assim? Porque a gente passou e passa por isso por muito tempo. Espelha, né? Tem 9 anos, né? E até agora eu fico surpreendido com essas histórias. É muito legal você legal. Ver essas experiências, né? O pessoal e principalmente o crescimento de todo mundo, né, velho? Eu fico legal, surpreendido mesmo. Quando eu entrei na Só Multas, eu estava passando pela mesma situação. Eu tinha 2 passagens do carro atrasadas. Nossa, eu já sei como é que a galera do marketing agora vai comunicar pra contratar pessoas. É isso. Endividados. Sua parcela do carro está atrasada. Se falar tô quebrado. O seu problema financeiro. Pode contratar, o cara é bom. Se falar eu tô quebrado, eu preciso de dinheiro. Trabalhe durante 3 anos, fature 2 milhões e depois você vai virar um franqueado. É isso. Não, eu fui devendo ainda fazer a entrevista, porque eu tinha que dar R$30 da minha mãe do cartão de crédito da Cato. E eu tinha 50, então sobrou 20 pra gasolina, eu lembro de certinho. Eu coloquei os R$50 de gasolina, não paguei minha mãe e fui pra entrevista. Mas e aí, quando você entrou na Só Multas, como é que foi, assim, sua experiência como especialista? Porque aí você passa por treinamento, você, né? Você vai para a área da venda, e aí tudo que o Rodrigues falou era legal pra caramba, mas na prática, eu não sei se é assim. Então, no começo, vocês também provavelmente foram assim, vocês não faziam faculdade de Direito, né? Não. Nem você ainda. Não. Eu também fazia algo totalmente fora do arquétipo, era educação física, velho. Algo burocrático pra mim era um pouco... Eu não era o cara da leitura. Hoje em dia eu gosto mais, mas não era o cara da leitura. Então, quando eu fui entender o que era o serviço, falei, cara, isso é difícil. O primeiro impacto artigos, é difícil. Eu fui escutar a ligação do Rodrigues, eu falei, cara, esse cara tá falando grego, não é possível, eu não tô entendendo nada. É muito artigo, é muita pergunta, é muita situação... E depois do primeiro dia que você tem esse impacto, você começa a absorver, e o Rodrigues foi muito bom no treinamento, ele foi muito bom porque ele foi no passo a passo certinho, ó, primeiro você vai tratar comigo, depois você vai escutar, depois você vai fazer uma ligação para outro especialista, depois você vai fazer a ligação para você mesmo sozinho, e depois você vai fazer uma ligação para um cliente. Foi direitinho no passo a passo, eu não cheguei e me impactei com o serviço, eu fui adaptando ao serviço, mesmo antes de eu executar. Então, eu queria te agradecer mesmo, cara. Foi o melhor gestor que eu tive até hoje. Muito obrigado. Porque eu realmente, na primeira ligação, apesar da gente ficar mais ofegante do que eu tô aqui, por incrível que pareça, não sabia o que falar, mutava o telefone do Rodrigo. O cara falou isso, o que eu falo? Mas deu certo. E o que você fazia diferente da galera que trabalhava com você para você ter um resultado melhor? Porque a notícia que eu tenho é que você normalmente, assim, sei lá, 90% dos meses que você trabalhou, você foi o top 1. E por que você, na sua opinião, fazia um resultado melhor que as outras pessoas? Assim, um ponto, se fosse pra você elencar um ponto. Assim, uma palavra, um ponto. Não precisa ser uma palavra, mas assim, uma coisa que você acha muito importante. Falar assim, ó, se o cara melhorar isso aqui, ele vai melhorar. Pra mim era super importante, mas se o cara fizer isso aqui, ele já vai faturar mais. Pra mim, o super importante era a disciplina. É o todo dia feito melhor do que o às vezes perfeito. Todo dia. Todos os dias. Eu lembro que a gente na época não tinha muito... porque eu lembro que a gente não tinha muito hábito de trabalhar aos sábados. Sim. Né? E não era obrigatório trabalhar aos sábados, era opcional. E o Gabriel tava lá todos os dias. Todo sábado ele tava lá. E vou te falar a verdade, não era porque... Queria trabalhar feriado, domingo. Não, teve um dia que eu liguei pro Rodrigues domingo, deixa eu ir, cara. Saiu o edital, ele, pelo amor de Deus, vai me complicar, cara. Fica em casa. Vai descansar, pô. Mas... Pega esse corte aí, vamos lá. E depois, assim, que você trabalhou e tal, qual foi o seu ponto de virada? Você falou, pô, vou empreender, vou tentar. Pra mim, agora, acho que já tá na hora, vou pro mercado, vou ganhar meu dinheiro, vou empregar pessoas. Boa. Igual eu falei, depois do terceiro mês, que eu já comecei a ganhar um salário legal e eu ver meu próprio faturamento, e o Rodrigues compartilhar o faturamento da unidade com a gente, eu comecei a fazer cálculos.
Então eu perguntei pro pessoal da franqueadora quanto que um franqueado pagaria pela taxa de serviço. Eu perguntei ao Rodrigues também, ele tinha uma ideia por cima. Fiz o cálculo da minha venda individual. Falei, cara, se eu mesmo vender só isso e pagar tanto pra franqueadora, ficaria X no meu bolso, eu vou fazer por alto aqui quanto que é um aluguel, quanto que é uma conta de água e de luz, acabou. No simples é isso. Eu não tinha experiência nenhuma com finanças. Sim. Depois de um mês esporádico, que graças ao Rodrigues a gente atingiu um resultado histórico, que foi o de 190 e poucos, quase 200 mil. Sim. Nesse mês, por algum motivo, graças a Deus, eu me destaquei bem, eu cheguei aos 50 mil, que eu nem mesmo acreditava, o Rodrigues acreditou mais que eu, e eu falei, cara, se a gente conseguir uma média de 20, 25, 30, provavelmente a gente receberia tanto, tanto, tanto. Eu acho que isso é pra mim. Eu gostaria de ser dono do meu próprio negócio, arcar com a minha própria responsabilidade e também arcar com o meu próprio resultado. Porque apesar da gente ganhar, entre aspas, melhor sendo um franqueado do que um vendedor interno, a gente também tem que arcar com mais responsabilidades, Claro, porque Com hoje em certeza. dia, querendo ou não, tem 1, 2, 3, são sete pessoas, 7 vidas ali Sete que pessoas. dependem de nós. Eu costumo você e do dizer Marcelo, cara. que empreender não é pra qualquer um. É. E todo mundo acha que empreender é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Empreender é só pra quem quer de verdade. Qualquer pessoa que queira de verdade consegue empreender. Agora, se você achar que vai ser Mar de a coisa rosas, mais né? fácil do mundo, que você não vai é. trabalhar menos E vai você ganhar vai ganhar mais, não é Não assim é. que funciona. É uma coisa que eu, até vender franquia eu já vendi também, né? Acho que eu já fiz tudo dentro da Só Multas Isso é hoje. bom. E eu era muito claro com os candidatos, inclusive. Falava, gente, é um negócio muito bom, né? É lucrativo, é gratificante você comercializar esse tipo de serviço que a gente comercializa, principalmente quando você ganha um recurso de um cliente, ele fica Você liga de satisfeito, volta, né, pra dar o feedback. o cara depende da habilitação para o sustento da família. É mesmo. Então, ou seja, essa satisfação. Mas se a pessoa não se prontificar a buscar resultado, é impossível. Então, acho que o que o Cleiton, né, faço das palavras do Cleiton as minhas também, se a pessoa não quiser trabalhar, cara, fica difícil, entendeu? Mas se ela quiser, é um negócio que ela vai se identificar com toda certeza absoluta. Vai mesmo. Tá, já que vocês disseram assim que ambos aqui escolheram a Só Multas como negócio e explicaram os motivos aqui agora. Mas qual que vocês entendem que é o diferencial de fato para a Só Multas? E aí não o diferencial pessoal de vocês, porque cada um tem uma história ali pessoal. Mas tem alguma coisa em comum, provavelmente, que fazem vocês estarem na Só Multas. O que é que a Só Multas entrega e por que vocês estão aqui ainda? Porque vocês poderiam, por exemplo, ter saído da Só Multas, pegado o conhecimento de vocês e aberto seu próprio negócio. Sim. Cara, falar primeiro aqui, mas o que eu penso sobre... a gente não pode colocar a palavra facilidade, não. Mas eu acho que... Eu penso que é muito... É fácil, na verdade, para nós, principalmente que estamos no mercado há muito tempo, desse segmento específico, porque já tem um modelo de negócio pronto. Sim. Então, no meu ver, né, na minha opinião, não é fácil você empreender, porque você tem N responsabilidades, mas se torna fácil, às vezes, com o suporte que a franqueadora dá, né? Ela se atualiza muitas questões que você, às vezes, não tem o tempo para poder pensar, estando ali Exatamente. no dia a dia, preocupado com uma despesa que você vai ter que pagar no mês que vem, um aluguel, às vezes o faturamento não foi tão legal, e aí vem alguma coisa que te entrega pronto. Então, meio que É o bastidor, né? É os Isso. bastidores. Isso, é um negócio que você não tem uma preocupação tão Sim. grande em fazer determinadas funções. Por exemplo, às vezes você não tem uma preocupação tão grande em contratar um design gráfico para desenvolver uma mídia social, porque às vezes na franqueadora já tem Sim. uma quantidade Você significativa. atualizar uma nova lei de trânsito. Então, quando você monta uma empresa do zero, você tem que fazer tudo isso. Então, essa quantidade de coisas que um empresário, hoje um empreendedor, ele tem que fazer, a gente também tem. Mas eu acho que acaba se tornando mais fácil de você conduzir, tendo esse suporte aqui atrás. Na minha opinião, é isso. Sim. E Pra o você, peso da marca, eu acho que é Boa. muito favorável também. Quando a gente entra em contato com o cliente e fala que é a Só Multas, ou quando o cliente digita no Google ali recursos de multas e aparece a Só Multas, ele entra no nosso site e ele vai pesquisar sobre a nossa empresa, ele vê todos os anos que tem de marca, da marca Só Multas, depois a grande franquia, que inclusive tem o selo da ABF, né, de qualidade, de excelência. Então, e o peso da marca, para mim, é um ponto muito importante. E além, agora falando sobre os passos ali de dentro da franquia, quando a gente contrata um especialista, ele recebe um treinamento.
esse treinamento que é dado para esse especialista, ele já começa a conhecer sobre o serviço, ele faz aquele primeiro contato, tem a universidade Só Multas, e aí ele passa por um processo até vir para dentro da unidade. Eu acho que isso é muito fundamental. Ele já vem maturado. Ele já vem maturado, ele já entende, tem os artigos ali, Exatamente. tem todo um conteúdo para ele estudar. Aí depois ele começa a fazer a prática, começa a conversar com as pessoas Imagina sobre. se fomos nós quem tivéssemos que arcar isso com a nossa marca. Não, não seria na mesma qualidade. Você falou que a gente teria, você já tem o conhecimento. Cara, ainda não. Pensa, por Não exemplo, teríamos. em criar uma universidade corporativa. Não daria. Você Não tem é tão vida. simples assim. Entendeu? Não tem jeito de você fazer isso. Só foi possível. Tem. Eu acho que tudo você Sim. consegue fazer, mas fica mais difícil. Se foi Acho que possível empreender nesse ramo é porque tem a franqueadora. Porque se fosse a prestação de serviço completo, eu mesmo não me aventuraria. Eu não arriscaria o meu carro, por Sim. exemplo. Isso. Porque fica mais complexo. né? Fica Quando muito você- complexo. Eu não arriscaria Você também. tem alguns pontos aí que a própria franqueadora presta o serviço que, caso o franqueado tivesse que fazer, seria bem mais complexo, assim. Nossa, Talvez se o know-how que a gente, da franqueadora Só Multas, que a gente transfere para o franqueado fosse o contrário, fosse a parte técnica, então o Você franqueado tivesse que vender. desenvolvesse os recursos, né, e entregasse o serviço para o cliente final e a franqueadora vendesse por ele, eu não sei se funcionaria tão bem assim, porque eu acho que esse know-how da parte técnica, ele é muito mais complexo. Então, o que você falou, pô, eu me assustei quando eu fui ver o assunto sobre o qual eu ia tratar Primeira ligação. na primeira ligação. E talvez esse seria o assunto o tempo todo se fosse o contrário. Então acho que o formato do negócio ele é bem legal por isso, assim, que você não precisa ter essa parte técnica tão apurada. Você aprende o que é necessário dentro da universidade. Exato. eu acho que uma das coisas que nós três acabamos esquecendo de pontuar, que é um dos mais importantes, é o que nós vendemos, né? É o operacional, né? Também sobre o modelo de negócio. Então, acho que eu particularmente falando, por ter tido essa vivência, como vocês também, interna dentro da franchise e externa, eu tenho zero preocupação hoje com o operacional. Totalmente confiança, né? Na certeza. entrega, de resultado, Preocupação protocolo, é elaboração. convencer o cliente a me contratar. Porque após isso eu tenho certeza que o serviço vai ser de qualidade. E na minha opinião, acho que uma coisa que faz com que nós três sejamos aí franqueados de sucesso atualmente, acho que são perfis bem parecidos, né? Pela determinação. E um ponto muito importante é acreditar, né? A gente acredita no que a gente vende hoje, acredita no negócio da Sim, Só com Multas, a gente certeza. acredita que isso de fato ajuda pessoas, né? E eu acho que ninguém consegue vender nada que você não acredite. Então Não acho que é um consegue. ponto que acaba gerando um facilitador pra Com gente. certeza. Um ponto meu que foi de ruptura, só de interromper Claro. um minuto, o meu foi cultura da empresa. Eu gostei muito da cultura de vendas, metas, alcance e objetivo do idem. Eu gosto muito de esporte, então o meu ponto de ruptura que eu falo, cara, isso é pra mim, foi a cultura da empresa. Vocês pregam muito a venda, o Rodrigues pregava muito a meta com a gente, o alcançar. Então isso pra mim me impulsionou a ser um franqueado, cara. Legal. Assim, na verdade, eu acho que a gente prega o resultado de Eu fato, gosto né? muito E aí o e é resultado, transparente. você era vendedor, o resultado do vendedor é de fato a venda. Mas eu posso garantir para você que essa mesma cultura ela é aplicada a todos os setores. Então, Que bom, velho. se eu tenho uma pessoa que produz e elabora defesas, ele tem que ter o resultado Tem que ter uma dele. meta dele. Né? Ele tem uma meta, ele precisa de fato ganhar os recursos, fazer bem Isso é bom de feito. saber. Né? Eu tenho uma pessoa que fica ali na parte de expedição. Então a gente recebe os recursos prontos para enviar para os órgãos de trânsito através do correio. Eu posso perder o prazo nesse momento. Quando Isso- sai esse do ponto que eu ia sistema, tocar. coloca no envelope, isso pode sumir. Que eu já vi acontecer em muitos lugares que eu já trabalhei. E lá não acontece. Porque a gente tem premiação, tem meta, se não perde o prazo. E, cara, Que bom, o acompanhamento do processo, pra mim, é algo magnífico. Porque a pessoa vai contratar o serviço. E aí a franqueadora elabora, protocola e acompanha. Esse acompanhamento, eu acho que é um diferencial tão grande nosso, porque quando a gente conversa com esse condutor que tem um problema e a gente fala com ele, você vai poder, cara, deitar na sua cama, colocar sua cabecinha no travesseiro e ficar tranquilo com isso. Porque se caso o órgão não acolha na primeira defesa protocolada, a gente vai estar ali entrando em contato com o órgão para verificar se você for citado em edital sobre a decisão, a nossa empresa vai saber e vamos elaborar um novo recurso protocolar. Então essa tranquilidade É a que a segurança, gente pode né? passar para ele. Vender essa a segurança é bom. Isso é muito legal. E
falando aí sobre a experiência de vocês, Jonathan. Depois que você entrou na sua multas, o que mudou na sua vida? Tudo. Aí, falando da parte como franqueado, porque a sua história a gente tem que sempre cortar ela em pedaços. Compartimentalizada, né? Falando da minha história como franqueado. O que mudou na sua vida depois que você virou franqueado? Falou assim, agora eu sou franqueado, eu tô realizando aquilo que eu desejei, porque lá você contou a história que você desejou, e agora virei franqueado. Aí, o que melhorou, o que piorou, como é que tá? Porra, hoje, né, o que mudou, primeiramente, por óbvio, foi a questão financeira, isso é fato, né? Você consegue ter acesso a mais coisas. Acesso a mais coisas, né? Acho que o network também mudou, né? A gente hoje busca, por óbvio, ainda reinvestir no próprio negócio, adquirir mais unidades. Acho que vocês já vão... Próximo passo. Vão ter mais aí também. E no final de tudo, né? Pode até parecer meio clichê, mas não é. Acho que eu cheguei nessa fase de ser um franqueado, do empreendedorismo, e que a grana não é a prioridade. Legal. Hoje, para mim, a prioridade é fazer o negócio dar certo e acontecer. Legal. Então, e é ver a galera que tá junto comigo, né? O quadro de especialistas, de vendedores, ter ali o crescimento que eu tive, né? Não necessariamente empreendendo também, mas juntamente comigo, ou que seja empreendendo. Então, acho que o foco hoje mudou. É de fazer o negócio dar certo, estourar, prosperar. E depois disso, o resto é consequência. Então, você tem uma história boa pra contar, né? Ter uma história boa pra contar, ter ali meio que uma função maior. Então, qual que é a minha função hoje? É gestor de pessoas, a função de diretor da empresa, uma função de conselheiro. Construiu um negócio e fez dar certo. Então, o que mudou hoje pra mim, em perspectiva, é isso. É ter esse objetivo hoje. Então, não é o primordial financeiro, não. O meu negócio é a empresa, fazer com que ela dê certo, com que ela cresça e que as pessoas que estejam dentro desse projeto, elas também tenham esse crescimento. Boa. Rodrigues, o que mudou pra você? Tem quanto tempo que você é franqueado? Tem 7 meses. 7. Pouco tempo. Pouco tempo. Mas o que mudou pra você na sua vida depois que você virou franqueado da sua multa? Tá trabalhando mais perto de casa? Claro, mas não é o ponto principal. Não estou trabalhando mais perto de casa. É mais longe? É mais longe. Mas para mim é a satisfação de ter um negócio e que ajuda pessoas. Eu antes de vir para cá, eu passei lá na unidade. Falei assim, vou passar lá na unidade primeiro. Vou falar que eu estou indo lá para representá-los, que essa unidade ela não é um sucesso somente por mim e pelos sócios, e sim pelas pessoas que estão dentro dela. É a nossa Vocês estão fazendo sucesso lá? Cara, fiquei sabendo aí que estão fazendo sucesso. Arrebentando. Arrebentando. Não sei. Já faturaram o primeiro milhão? Estamos próximos. Eu não calculei. Não, mas estamos próximos. Pô, 7 meses. Fazer a festa do milhão. É bom, fazer a festa do milhão. É bom. Temos que fazer a festa do milhão. Vai chegar próximo. Com certeza está muito próximo. Gabriel, o que mudou na sua vida, cara? Depois que você se transformou em franqueado e começou a empreender? Show. Tem mais conta pra pagar, né? Cara, tem mais conta. Aqueles 20 reais que você devia pra sua mãe lá, agora ainda não paguei, não, mas vou pagar. Mas vamos lá. Obviamente, o financeiro não é o principal, mas o financeiro me ajudou muito, cara. Hoje eu tenho condição de ir num lugar melhor, às vezes com a minha família, de proporcionar pra minha mãe, embora eu não tenha pago os 30 reais, direto eu levo ela pra almoçar num restaurante bacana agora. E isso é bom. O dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele proporciona momentos que te trazem. Com certeza. Então, pra mim, foi muito importante o financeiro. Outra coisa é que, não sei se a gente é legal falar isso, mas a nossa equipe hoje, ela era também uma equipe que trabalhou com a gente também nas lojas próprias. Sim. Parte dela, tudo sim. bem? Parte da dela, equipe. sim. E eu gostaria muito de agradecer a nossa equipe. Um salve aí pro Castelo, Pedro, Priscila, Mirelle, Rayane, Fabiane e Fernando. E Ana Clara. E Ana Clara, que é a nossa SDR que trabalha de casa. A nossa equipe é muito boa. Eu gostava muito da equipe da Alberto Sintra e eu queria que a gente tivesse uma energia ou algo ali dentro que fosse igual. E hoje nós temos e nós somos responsáveis por isso. Sim. Então isso é muito gratificante pra mim. Eu tenho a minha equipe, eu sou responsável por ela e ela também faz parte de mim. Ver eles prosperando. É muito legal mesmo, a mesma cara. linha, ver o Pedro, por exemplo. Foi contratado no mesmo dia que eu. Sim, o Pedro, cara, ele vende bala no sinal. Ó, bacana. E o Demais. cara, a gente contratou o cara, hoje o cara tem um apartamento próprio,
Show. Tem as coisas dele. Vai ser papai. Vai ser papai. Parabéns. Parabéns. Então, ver esse cara prosperando, cara, pra mim, assim, é a maior satisfação que eu tenho. Mudar a vida das pessoas ao nosso redor é bom. Muito bom. O dinheiro vem em consequência. Boa. Consequência. Nós estamos caminhando para o final aqui. Queria que cada um de vocês deixasse um recado final. O Gabriel já deu abraço para todo mundo ali. Mais um recado final aí sobre empreender, sobre a jornada de vida mesmo, de trabalho, assim. Porque a gente contou a história aqui de todo mundo que começou muito de baixo. E aí, inclusive, Sim. hoje eu não falei da minha história, mas em vários lugares vocês encontram a minha história aí, que não tem nada de diferente da de vocês. É exatamente igual, as histórias aqui são as mesmas. Mas queria que vocês dissessem pra gente, assim, uma mensagem final, assim, pra galera que esteja, talvez, naquela posição anterior, lá que a gente começou, e falar quais são as dicas que vocês dão pra eles, assim, que de legal vocês podem compartilhar com eles sobre essa jornada, o que eles deveriam fazer hoje. Levantar da cama, parar de reclamar, já ajuda. Tomar decisão. É bom. Acho que pra mim é tomar decisão. Justamente levantar da cama com garra, com determinação. Enquanto você estiver ali esperando pelo outro, nada vai acontecer. É você levantar, é você tomar a atitude de correr atrás com mais garra, mais determinação. Fala assim, hoje eu vou entregar o resultado, nem que seja na marra, vai lá e entrega o resultado. Eu acho que é tomar atitudes. Isso aí. Pra você, vale a pena comprar uma só multas hoje? Muito. Eu compraria novamente, inclusive, daqui a pouco a gente conversa. Vamos negociar pra sobre próxima. Gabriel, dá um recado final aí. Compartilha com a gente o que as pessoas deveriam fazer pra sair de onde tá e chegar num lugar melhor. Visualizar. Eu visualizei, então pra mim o ponto certo foi visualizar. Não importava se eu tava fudido na época, se tava quebrado, eu visualizei que um dia eu queria estar até mesmo nessa posição. E eu visualizei, eu tive consistência, muita disciplina, é chato. Pô, vocês falaram que fim de semana lá, todo dia, feriado, pô, era chato, cara. Tinha vezes que eu queria ir curtir o carnaval, eu queria estar em casa jogando videogame, tá mais tempo na academia treinando, eu gosto. Cora gosta também. Mas foi a disciplina. Fazer um pouquinho todo dia ali, todo dia sem errar, até dar certo. Demora, mas uma hora dá certo. E pra você, vale a pena abrir uma franquia da sua multa Vale hoje? a pena abrir 1, 2, 3. Iniciamos como loja, rapidamente expandimos para mega loja, né? Então daqui a pouco vem a próxima. Boa. Jonathan, um recado final aí pra galera sobre essa mudança que a gente gostaria de fazer nas pessoas. Legal, eu penso que primeiro, né, ter uma percepção de que para todo problema existe uma solução. Então acho que é um primeiro ponto que o pessoal tem que começar a pensar, né? Sim. Principalmente a juventude de hoje em dia. Segundo ponto, ter ali a dedicação, foco, disciplina. São características indispensáveis, né, para alcançar resultados e sucesso. E o terceiro ponto, acho que primordial, é querer. Né? Acho que o Cleiton prega muito isso e eu compactuo com essa ideia. Se a pessoa não quiser, não tem quem vá querer por ela, né? Então a pessoa tem que querer crescer, querer levantar ali da cama com uma satisfação de fazer acontecer, fazer a diferença. Então se ela tiver essa percepção de querer fazer a diferença, acho que dá muito certo. Quanto à franquia da Só Multas, compraria outra, tem 3. Vamos Tá pra dominando o espaço, não tem nem espaço pra eu comprar mais. Vamos pra mais uma. Vou comprar agora uma no Rio de Janeiro, porque eu tô a fim de trabalhar próximo à praia. Beleza. Tá vendo? O cara conversa falando sobre, né, persistência, levantar, legal. trabalhar no lugar que eu descanso. que eu veja ali o litoral. Fazer uma tratativa com a água de coco na mão. É diferente mesmo. Não, brincadeiras à parte, mas compraria sim, com toda certeza. Não é à toa que, né, a gente conduz hoje 3 unidades. Tem expectativa de ter mais unidades, né? E conseguir ajudar mais pessoas ainda. Maravilha, maravilha. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Realmente um bate-papo super leve. Para mim é extremamente gratificante participar dessa história e ouvir vocês contando a história aqui ao vivo.
é bem legal. Para mim é bem gratificante mesmo. Satisfatório. Então, muitíssimo obrigado. E para você que acompanhou a gente até agora, aqui no nosso Blitz Podcast, muito obrigado. Na descrição do nosso vídeo aqui, a gente vai deixar algumas informações sobre as pessoas que estão aqui. A gente vai colocar aqui também o link para que você saiba um pouquinho mais sobre a franquia da Só Multas. Então, se você gostou da história de quem está aqui e acha que é interessante começar a investir nesse mercado, que é um mercado gigantesco, só clicar no link da descrição e vem para Só Multas. Abraço. Valeu, Só Multas. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.